Bom, Tereza Guri é professora e lançou no último dia 11 um livro que se chama Educar Sem Culpa, a Gênese da Ética. Um título difícil, né, Tânia? Vamos começar pelo título. O que você quer passar com ele? A Gênese da Ética. A Gênese da Ética porque esse livro é consequência do meu anterior, né, que é o Sem Padecer no Paraíso. E depois que eu publiquei o outro livro, eu comecei a ser convidada para dar muitas palestras em vários lugares do país. E nessas palestras sempre a gente se segue um debate. E nesses debates, os pais me apresentavam questões que a partir de um determinado momento eu percebi que eram sempre as mesmas, se repetiam. Então eu grupei essas questões em 19 temas, só que elas têm um fio comum, né, que eu percebi. Esse fio é justamente a angústia que os pais estão vivendo hoje, que me levou a escrever o livro, que é a angústia de não saber se eles devem manter a ética que eles receberam dos pais e passar para os seus filhos. Quer dizer, no momento em que eles veem, né, essa crise institucional acontecer de uma forma em que a impunidade ainda parece estar sendo assim a marca, né? E já melhorou muito, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu sinto que ainda existe muita desesperança, né? E os pais ficam achando, além dessa crise institucional, eu acho que tem um outro fator também, que é aquela ideia de que nesse sistema que a gente vive altamente competitivo, em que as pessoas, umas tentam passar por cima das outras, né? Então eles ficam com medo, inclusive é uma das perguntas que está no livro, de se eles mantiverem esse tipo de ética, esse conjunto de valores, né? Responsabilidade, respeito pelo outro, essas coisas, se o filho dele não vai acabar sendo um bobão, aquele que vai fracassar, né? Porque eu sempre digo que os pais tentam fazer o melhor possível, muitas vezes erram, mas tentam fazer o melhor. E dentro disso está uma coisa muito dentro de cada pai, que é o desejo do seu filho ser um vencedor, um cidadão produtivo, alguém que vença na vida, né? E o que eu tenho visto também acontecer é uma certa confusão do que seja vencer na vida, né? As pessoas... Até porque isso ficou muito na vida da gente. O cara que para no sinal é o bobão. Exato, né? O bobão. Exato. O que fura o sinal, mesmo quando não há necessidade disso, ele que é o espertinho, que vai pelo acostamento. Exato. Começou né? O que com aquela ganha dinheiro por debaixo do pano. Exato, o negócio da lei do Gerson, né? Que coitado do Gerson. Misturou muito, realmente. Exato. Então, isso é um processo que vem minando a família, no sentido de que, na medida em que os pais se preocupam de caminhar o filho para ter sucesso na vida, começa a haver uma dificuldade de perceber, de diferenciar o que seja ter sucesso na vida. Quer dizer, sucesso na vida hoje em dia é sinônimo de ter status, ter um emprego com um ótimo salário, se possível, fazendo o mínimo possível, né? Então, você começa a pensar que se eu educar o meu filho dentro de certos princípios éticos, será que ele vai conseguir isso? Então a gente começa a ver, por exemplo, os pais permitirem certas coisas aos filhos, como outro dia um depoimento de uma mãe para mim, que me disse textualmente que ela aconselhou a filha a colar na prova de inglês, porque ela estava bem em todas as matérias, então a mãe achava que era um absurdo a escola que inglês não devia ser caso de reprovação. Então, porque é uma língua, não é a nossa língua, então ela argumentou uma série de coisas e a partir desse raciocínio, ela traçou para a filha a seguinte orientação: cola porque não é justo você ficar só por causa de inglês, justamente inglês. Então, quer dizer, o que eu tenho percebido, esse exemplo e outro, você vai ao supermercado, por exemplo, você vê a criança pegar um saquinho de bala, né, uma jujuba, e ir comendo pelos corredores do supermercado. Quando chega na caixa, não tem mais a mãe, não tem nada, então a mãe não paga. Quer dizer, com isso ela está dando um exemplo de apropriação indébita, né? E o exemplo é o que mais serve de molde à criança, né? Ela vê e faz. Por que a senhora diz que são valores que os pais tinham e que tem culpa de passar? Eu acredito que os pais também já não tinham. Quer dizer, na realidade aí, esta dúvida de passar os valores éticos, a senhora acredita que a geração nossa foi mais ética que a nova? E nós estamos com o problema de passar ética, ou nós já não temos ética nenhuma e apenas tínhamos a hipócrita posição de querer ensinar os filhos aquilo que nem nós acreditamos? Não, eu acho que é uma questão de uma situação, né, que está acontecendo por todos esses fatores, inclusive os que eu analisei já no livro anterior,
que é o problema do excessivo psicologismo, quer dizer, os pais hoje vivem preocupados em não frustrar, não castrar. Vou comprar seu livro. Exatamente. Só esta frase a senhora me vendeu. Pô, que bom. O que eu tento passar é exatamente que nós temos que ser educadores, nós não temos que ser o psicólogo nem o psicanalista do nosso filho. Então, o que acontece? Como os pais, hoje em dia, vivem com medo de traumatizar o filho, ou de ser, digamos, a mãe castradora, a supermãe, todas essas figuras que se popularizaram, né, se vulgarizaram nas últimas décadas, isso é um fator. O outro fator é o medo de ser autoritário, né? Os pais hoje em dia querem fazer um modelo novo, mas no momento, até o presente momento, ainda não sabem que modelo é esse. Então eles deixaram de lado o modelo antigo, que eu acho que teve falhas, porque era excessivamente autoritário, mas eles entraram para um processo de não autoridade, que é diferente de ser autoritário. Exatamente, é de não autoridade. Então, o que a gente vê hoje é os pais dizendo não para o filho de uma forma que é um sim, né? Você diz um não, que eu digo que tem cara de sim, cheiro de sim, jeito de sim, e que é um sim. E por isso as crianças teimam, e chega ao ponto de depois você não conseguir ensinar nada, né? Eu tenho uma prima, bem mais velha que eu, que se queixa que era da geração do pescoço da galinha, que quando ela era criança, a criança não tinha direito nenhum, vinha a galinha para a mesa, a criança tinha que comer o pescoço. Hoje que ela ficou velho, todos os direitos são da criança, ela continua comendo o pescoço. Você acha que é mais ou menos isso? Isso inclusive, eu chamei no meu livro anterior, o Sem Padecer no Paraíso, eu chamei a nossa geração de geração peito de frango. Porque não chegava a isso, digamos, né? Mas realmente, quando eu era pequenininha, quando nós éramos crianças, nossos pais, né, sentavam à mesa e quem era servido primeiro era o pai, né? E então o que acontece? Se o pai gostava mais do peito de frango, que é a parte nobre, né, do frango, então ele comia peito de frango, era indiscutível. E nós tivemos uma guinada de 180 graus em que hoje em dia realmente nós que crescemos e tivemos filhos agora, quem come sempre é a criança, porque a mãe chega, pega o peito e bota para as crianças, porque diz que, pô, isso aí tem menos, sabe, colesterol, é mais saudável, então vai para as crianças. Então eu digo que nós somos uma geração que ficou sem o peito de frango. Agora, a minha proposta... os homens já não são mais tratados como eram, né? Ô, Tânia, a senhora é mãe? Tenho 2 filhos, um de 20 e um de 12, né? Um que vai fazer 12. 20 e um de 12. E um de 12, E a senhora come peito de frango? Não, a gente faz o que eu proponho no meu livro, Pergunta que é a correspondência no paraíso. Todos e seu marido nós temos, por exemplo, no caso do meu marido e dos meus filhos, por exemplo, o meu filho mais novo e meu marido gostam da mesma parte do frango, que é a coxa. E a gente pratica democracia. São duas, na nossa casa. São duas, hoje em dia a gente tem mais sorte para comprar só coxa, mas digamos que não tenha coxa para todo mundo, a gente começa a exercitar a democracia e a ética dentro de casa. Então, não é nem o modelo de sempre o peito de frango para o pai, e nem o que a gente está vendo acontecer hoje, que os pais não se sentem mais com direito a nada, a não ser com a culpa, né? De achar sempre que tudo que acontece, a culpa é deles. Então, acho que a gente tem que dividir, né? Criar esse espaço democrático partindo da família. Eu percebo que, pelo menos numa faixa etária de 11, 12 anos, as crianças ainda estão muito naquela etapa de quererem ser muito mais do que ter. Isso é visível. Tanto quanto se percebe que os pais, por força de todas essas informações que a mídia passa e essa quebra de valores, é que se sentem com essa necessidade de talvez mexer um pouco na cabeça da criança. Mas isso também muda em relação aos diferentes Brasis em que nós vivemos. Quer dizer, o Brasil das grandes cidades, o Brasil do interior, são Brasis em que essas realidades também são um pouco diversas. E nesse interior ainda se faz muito presente essa necessidade de guardar esses determinados valores e os pais estão ainda apegados a isso e num combate sistemático a essas falhas que a sociedade vem demonstrando a cada instante, não é? Não te parece um pouco isso, pelo menos? Olha, eu tenho viajado muito pelo Brasil, né? Sim. E, inclusive, esse livro é produto dessas viagens, dessas palestras. Eu dei 78 palestras desde a publicação do meu livro anterior. E o que por incrível que pareça, a minha experiência me mostrou que a verdade é que não é um problema de lugar. Realmente, a mídia transformou tudo numa aldeia global, né? Usando já esse termo super batido, mas é a verdade. Eu acho que é muito mais um problema de classe social. Os meus últimos 2 livros se dirigiram à classe média, porque é um segmento, né, que, de certa forma, nós, por exemplo, eu trabalho na universidade, sempre há a tendência a gente trabalhar com classe popular, porque são as classes mais necessitadas. Mas eu me dirigi a esse estudo, em camada de classe média, porque, em realidade, é daqui que saem os dirigentes do país. Então, se nós estamos com uma geração
que está educando os filhos dentro dessa visão distorcida, de excesso de psicologismo que leva a um individualismo muito grande. Eu digo que está na hora da gente deixar um pouco o psicologismo e pensar um pouco na sociologia. E rever esses conceitos, levar nossos filhos de novo a ter interesse em ser, e não só ter. Por isso que eu digo que eu sou filósofo, formada em filosofia na graduação e tenho mestrado em educação a nível de pós. Em educação. Em educação. Trabalho na Faculdade de Educação da UFRJ. Então, o que acontece é que a gente vê a família meio perdida, e principalmente por causa desses outros fatores, né? Mas a senhora não acha também que a família classe média urbana brasileira, para não cometer o erro dele, que a gente pensa de vez em quando no Brasil como tudo muito igual, mas vamos pensar um Zona Sul ou Tijuca no Rio de Janeiro. A senhora não acha que também a culpa pelo que a mãe trabalha, muitas vezes separado, daí o pai não é o pai, e daí cria todo um psicologismo, o que aconteceu com a cabecinha da criança, e vira uma superproteção, e daí a criança vira um tirano dentro de casa, não há dúvida. Inclusive, explorando isso tudo. Exatamente, o subtítulo do livro anterior é sobre a tirania dos filhos, em defesa dos pais sobre a tirania dos filhos. Por quê? Uma das questões que eu respondo nesse livro agora é exatamente isso da família nova, né, que vem se formando uma nova família no momento em que a gente tem cada vez mais divórcios, desquites ou situações apenas de ajuntamento, né? Então nós temos uma nova estrutura familiar, e temos irmãos e meio-irmãos, todo mundo morando junto, ou filhos de casamentos separados, diferentes, né, morando junto. Então a gente tem que aprender essa nova vivência. E o que acontece é que os pais, porque toda separação envolve alguma coisa de dor, alguma coisa que não deu certo, né? E aí entra o processo de culpa, aquele pai que não fica com a criança permanentemente, costuma ter a atitude de, no momento que está com os filhos, então acha que ele não deve dizer não para a criança, porque, puxa, eu já fico tão pouco. Aí ele se exime do papel de educador, ainda é o atrapalhador, quer dizer, a criança chega, aí vai com o papai ou com a mamãe para o Tivoli Park, vai para restaurante, vai comer pipoca, sabe? Quando chega em casa, está acostumado a fazer tudo o que não pode na casa dele. Então fica o papel de um ser o mal, o outro ser o bom. É uma das questões que a gente discute. Pai e mãe, quem é o bonzinho? A outra, esse problema dos pais separados. Tudo isso foram questões que apareceram em todas as palestras. E eu estava só, para concluir o que eu estava dizendo anteriormente, é que eu percebi que isso é uma questão, não é de ser aqui. Eu fui para Mato Grosso, eu fui para o Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Vitória, e o problema é da classe social. Sabe, essas coisas estão acontecendo com a classe média e com a classe alta. A classe média e alta, elas estão muito preocupadas, muito com medo, cheia de culpas. A mulher realmente trabalha fora e chega em casa com as costas, globo nas costas, né? Então ela não vai nem ao banheiro, nem ao toalete, ela começa logo a brincar com os filhos para pagar, né? Às vezes ela está, com isso, sustentando a família, ajudando a sustentar a família, mas ela se sente super culpada. Então ela começa a deixar fazer tudo e se exime de novo também por essa questão do papel de educador. A gente vê, por exemplo, vai no interior, que tem menos lazer do que Rio, São Paulo, etc., os pais com 16 anos, eles com a anuência e conhecimento deles, dão um carro para o filho. Eu tinha ido a uma cidade algum tempo atrás, cheguei lá, tinha havido um desastre horrível, tinha morrido um rapaz de 15 e a namorada de 14, porque eles estavam dirigindo, fazendo um pega no fim de semana. E o pai era uma pessoa que trabalhava na área de direito, né, e sabia, tinha emprestado o carro, dava o carro para o filho. Quer dizer, o que está acontecendo? Os pais, nesse processo confuso, eles começam a querer ter uma lei para si e uma lei para os outros. Eles começam a dizer, não, mas o meu filho é responsável, então eu vou deixar ele fazer, porque eu conheço o meu filho. Isso não pode. A gente tem que rever. Eu quero resgatar com esse livro a coragem dos pais de ser diferentes, porque uma coisa que os pais dizem muito para mim é isso. Ah, não, mas todo mundo deixa, por que eu não vou deixar? Né? Por favor. Tânia, o seguinte, há um processo bastante contraditório que hoje é vivenciado nas famílias, que é o papel dos avós em relação ao papel dos pais, principalmente nos primeiros anos de vida dos netos. Quer dizer, quase sempre os pais culpam os avós de a eles dar tudo, enquanto eles querem em casa exigir tudo quanto seja possível. Mas, e aí fica aquele jogo, será que os avós, porque têm uma experiência maior, são efetivamente capazes de perceber entre o mal e o bem o que é mais conveniente? Ou será que os pais, por não verem essa outra geração, estão a encaminhar? Você, pelo que percebo, trabalha o assunto no seu livro, né? Tema também, porque você vê que essas questões estão tão na cabeça dos pais
que eu achei que eu não podia deixar de trabalhar esses temas sempre dentro da visão ética, né? Sim. É o capítulo Quer dizer 14. que você acha que o avô é capaz de fazer alguma coisa, não sei, estragar filho? Não, de jeito nenhum. Aqui... Não, eu pergunto, se de jeito nenhum, você está concordando comigo, eu fiz uma piada, então não entendi, pelo amor de Deus. Você acha que avô tem outro papel além de estragagar filho? Não, Neto. estragar filho não, neto, né? Estragar neto. Aqui está justamente a discussão que eu promovo nesse capítulo 14, os avós que estragam, entre aspas, netinhos. Tem dois tipos de avós. Tem o que estraga mesmo, aquele que diz assim, eu já eduquei, agora eu quero a parte boa. E tem aquele que, até pela situação que a gente vive, dos pais deixarem tanto, eles estão tão assustados que eles querem educar. Porque eles acham que os seus filhos não estão educando os seus netos, estão laceando demais. Então, nós temos dois tipos de avós. Tem aquele que realmente está preocupadíssimo, porque até compra o meu livro para dar, vou dar para minha filha para ela ler, porque ela tem que ler isso, entendeu? Mas, em geral, o que eu tento mostrar aqui é que isso é mais uma coisa do excesso de psicologia. Porque a criança tem uma percepção, só um minutinho, muito grande, ela sabe exatamente como lidar com cada pessoa com quem ela convive. Então, se a vovó, eu acho que é uma coisa tão boa isso, eu tento tirar esse negócio. Eu me lembro que o meu filho adorava ir para casa da minha sogra, que mimava ele pra caramba, mas eu nunca tive medo que ela fosse estragar, porque a minha influência, sem dúvida, era muito maior do que a dela, né? Então, era bom para ele afetivamente esse tipo de coisa, ter aquela avó mesmo babada. Eu acho que isso é tão bom emocionalmente para a criança e os pais estão com medo demais. Então eu quero tirar esses mitos, entendeu? Ô, Tânia, você está falando toda hora, eu concordo com excesso de psicologismo aí. Eu me lembrei, há algum tempo atrás, numa conversa com um dos meus primos, ele se queixava do relacionamento dele com os filhos e dele com as mães, com a mãe. E eu brinquei com ele que ele devia comprar um livrinho de regras de futebol. Tem uma regra essencial que diz que o juiz deve marcar a intenção. Se a intenção aí na bola, não é foul. E que ele devia levar isso em consideração. A mãe tentou acertar com ele, se errou. Claro. E eu acho que as pessoas não estão levando isso, porque as pessoas podem errar, mas ninguém erra por querer, não é isso? Exato. Eu acho que na maioria dos casos a pessoa não erra por querer, né? Eu acho que existe uma culpabilização muito grande em cima dos pais. Né? Claro. A gente agora mesmo, essa semana, saiu na Veja aquela pesquisa impressionante, né, sobre o espancamento das crianças. É uma coisa realmente que eu sou totalmente contra, palmada. Aliás, é uma das perguntas também que sempre acaba surgindo. Mas você então acha que a gente pode bater? Existe uma ansiedade nesse sentido? E eu digo que isso também é uma questão de você não colocar limites antes do momento de você se descontrolar. Você não precisa nunca bater no teu filho se você, a cada momento, tiver uma diretriz educacional, um conjunto de valores que você segue, que você não abandona, e com isso você não passa insegurança para o teu filho. Mas também se der uma palmada, não precisa passar 6 meses querendo se suicidar, não, né? Não, eu sou contra, também, eu acho que não deve dar, entendeu? Eu acho que não deve, porque você tem outros métodos muito mais eficientes. Até porque, quando você bate, além de ser ruim para a criança, é ruim para você próprio. O teu processo de culpa depois te leva a um círculo vicioso, entendeu? Em que você fica tão culpado que você começa pelo contrário, aí você deseduca tudo que aquela palmada que hipoteticamente poderia ter tido algum efeito educativo, passa a ter o contrário, porque você começa a ficar com tanta pena por ter batido, porque é um ato realmente covarde, né? Você é muito mais forte que uma criança, né? Então, o que acontece? Você fica culpado, aí você deixa fazer todas as coisas que você não queria de novo, e daqui a pouco você está em pânico, morrendo de nervoso, aí você bate de novo. Então, o ciclo vicioso. Eu acho que a gente tem que ter uma linha e seguir essa linha. Então, isso vai evitar que você precise bater. O grande problema que eu digo é quando você diz aquele não. Hoje em dia a gente vê os pais dizendo assim, você vai visitar alguém, leva filho, chega ali, tem uma mesa cheia de enfeites lindos, aquela coleção de bibelô, a criança começa a mexer, deixa cair um, quebra. A mãe está sentada dizendo assim, filhinho, não mexe, meu amor, não mexe, queridinho. Não pode ser assim, a criança tem que sentir que aquele não é não. Tem que ter mesmo. Limite, né, Tânia? Exatamente. Limite, ninguém vive sem limite. Exatamente. A nossa sociedade tem regras, né? Tânia, a gente tem que viver os cubanos têm uma... Vamos ouvir o Mr. Six. Essa questão da generalidade, a ética do Brasil é decorrência de quê nos seus estudos? Olha, eu não entendi bem a pergunta. Eu acho que a ética do Brasil é a mesma ética... Hoje nós chegamos à conclusão que o Brasil está realmente... Né? A ética das pessoas. O Brasil está realmente sem ética. Algumas pessoas no Brasil. Então, vamos dizer assim... Vamos tirar o exemplo do Parlamento Nacional. Se continuar a CPI por 6 meses, vai destruir o Parlamento.
Mas Por quê? isso é ótimo, Porque né? o sistema ético desapareceu. Não, meu querido, eu não concordo. Então, vamos dizer aqui, tem uma pessoa que está defendendo um determinado problema ético. Ela está ali absolutamente isolada, porque a generalidade, quer dizer, a maioria tese de alguns pais, está, né? Que justamente eu estou tentando combater, sabe, Francisco? Porque eu primeiro acho que a ética do Brasil como uma entidade metafísica não existe. Existe a ética de cada pessoa. Então, eu me considero uma pessoa ética. Eu não vou nunca levar o material do meu trabalho para minha casa, mesmo trabalhando numa repartição federal. Eu não levo o material, não tiro o xerox de graça. Os cubanos reuniram um acervo fantástico de todas as informações que eles chamam de educação formal e repassam de maneira multidisciplinar nas escolas a informação do que deva ser efetivamente o comportamento do jovem, do cidadão, em cada uma das situações. Então, é perceptível para eles que aquela situação, seja quem for que a utilize, é correta ou, vista de outra forma, incorreta. Parece que no Brasil de hoje, isso falta muito e deve ser o teu trabalho fundamental, é tentar passar às pessoas o que é e o que não é. Porque as pessoas ficam em dúvidas, tá? O volume de informações isso que eu estou se tentando repassa. fazer, né? Eu acho que é muito importante. É um trabalho de a gente... educadora, basicamente. Exatamente. E eu acho uma coisa que eu sempre digo para os pais: nunca se considere o último ser humano honesto, porque isso é uma presunção, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que não ter medo de ser diferente, não esperar o vizinho ser honesto para a gente voltar a ser honesto. A gente tem que ser honesto porque isso é uma coisa interna, interior, que faz o nosso estilo de vida, né? E isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Então, esse conjunto de coisas não tem questionamento, não interessa se o outro não faz. Como ele falou, não, eu acho que a CPI do Congresso está sendo uma coisa espetacular, sabe? Porque a gente está lavando a alma. Eu tenho a maior fé que eles vão ser punidos e que nós vamos resgatar esse sentimento de esperança, né? Eu tenho a maior fé nisso.